Uma crise diplomática e institucional sem precedentes está se desenrolando, com o advogado principal de Donald Trump para assuntos internacionais, Kenneth Miller, anunciando uma ofensiva contundente para reverter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma entrevista bombástica, Miller classificou o processo como uma farsa judicial e revelou a estratégia central. O próprio Trump levará o caso pessoalmente à Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro. O plano é que Trump utilize a mais alta tribuna diplomática do mundo para denunciar o que a Casa Branca considera uma perseguição política disfarçada de processo judicial, prometendo apresentar provas concretas de irregularidades no julgamento perante os líderes de 193 nações. A declaração de Miller, concedida a um grupo seleto de jornalistas estrangeiros, representa uma escalada dramática, confirmando que a Casa Branca pretende interferir diretamente no caso. O advogado afirmou que Trump está pessoalmente indignado com a situação de um aliado crucial. A defesa vai além de Bolsonaro, posicionando-se como uma luta por princípios fundamentais do Estado de Direito que, segundo eles, estão sendo sistematicamente violados no Brasil. A intenção é usar o palco da ONU para contestar diretamente a legitimidade de uma decisão judicial de um país democrático, um ato de enorme peso nas relações internacionais. Para subsidiar a denúncia de Trump, fontes do Departamento de Estado confirmam que uma equipe está preparando um dossiê detalhado. Este documento, que será distribuído a todas as delegações presentes na Assembleia Geral, tem como objetivo documentar o que consideram graves irregularidades processuais. A meta é criar um constrangimento diplomático massivo para o Brasil, isolando internacionalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, responsáveis pela condenação, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A estratégia visa expor e condenar suas decisões perante a comunidade global. A notícia caiu como uma bomba nos gabinetes do STF, onde os ministros citados entraram em modo de crise. Segundo fontes internas, o pânico se instalou, levando ao cancelamento imediato de viagens internacionais que estavam programadas para o final de setembro. O temor de um constrangimento público em escala global é palpável. Um assessor descreveu a situação como pânico total, diferenciando as críticas domésticas da perspectiva de ter suas decisões judiciais expostas e condenadas no mais importante fórum diplomático do planeta, gerando um estado de crise institucional sem precedentes na corte. A crise se aprofundou com a revelação de que Trump não planeja apenas criticar, mas apresentar evidências concretas de um suposto conluio entre ministros do STF e outras autoridades para perseguir politicamente Bolsonaro. Fontes próximas à Casa Branca afirmam que o presidente americano teria acesso a comunicações interceptadas que sugerem uma coordenação imprópria antes mesmo do início do processo. A divulgação desse material absolutamente explosivo na ONU teria o potencial não apenas de desacreditar a condenação, mas de abalar profundamente a credibilidade de todo o sistema judicial brasileiro. A ameaça de exposição internacional causou tremores que chegaram ao Palácio do Planalto. O presidente Lula convocou uma reunião emergencial com seus principais ministros, especialmente preocupado com o timing da intervenção. A tradição brasileira de abrir a Assembleia Geral da ONU coloca Lula discursando no mesmo dia que Trump, 23 de setembro. Um assessor presidencial avaliou o cenário como potencialmente catastrófico. O presidente brasileiro abrindo o evento com um discurso sobre cooperação, seguido pelo presidente americano denunciando explicitamente o sistema judicial do Brasil. O governo já acionou canais diplomáticos em Washington em uma tentativa desesperada de evitar a escalada da crise. A ofensiva americana não é isolada. A estratégia inclui a formação de uma coalizão internacional para pressionar o Brasil. Segundo fontes diplomáticas, representantes de Trump já se reuniram com delegações de pelo menos 17 nações para angariar apoio à sua posição contra a condenação de Bolsonaro. Essa dimensão multilateral da pressão representa uma ameaça particularmente grave ao prestígio diplomático do Brasil, que se orgulha de sua reputação como defensor do multilateralismo. O risco de um isolamento internacional severo, segundo um ex-embaixador, seria um golpe devastador para a posição do país no cenário global. Enquanto isso, a crise começa a gerar divisões internas no STF. O presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, expressou preocupação com as implicações institucionais e pressiona por uma solução que evite o confronto direto. Nesse contexto, o ministro Luiz Fux, único a votar pela absolvição de Bolsonaro, emerge como uma figura central. Fontes indicam que Fux está articulando uma proposta para que a Corte reconsidere a decisão antes da Assembleia da ONU, utilizando mecanismos processuais legítimos, como embargos de declaração com efeitos modificativos. Seria uma forma de o tribunal recuar estrategicamente, sem parecer que está cedendo diretamente à pressão externa. A determinação pessoal de Trump adiciona uma dimensão particularmente preocupante. Fontes da Casa Branca confirmam que Miller agiu com autorização expressa do presidente, que vê o caso como uma questão de princípio e credibilidade internacional para defender seus aliados.
Essa ofensiva já impacta os mercados financeiros, que reagiram com otimismo cauteloso. O dólar recuou e a bolsa subiu, com investidores precificando a possibilidade de uma resolução que restaure a segurança jurídica. Isso adiciona uma pressão econômica, forçando as autoridades brasileiras a pesarem também o impacto financeiro de um confronto prolongado. Para intensificar a pressão jurídica, a equipe de Trump entrou formalmente com um pedido para participar como amicus curiae, amigo da corte, no recurso da defesa de Bolsonaro. Este movimento, extraordinariamente incomum, é uma forma de pressão direta sobre o tribunal, sinalizando que o governo americano está disposto a se envolver formalmente no processo. O STF agora enfrenta um dilema. Negar a participação pode ser visto como falta de transparência, enquanto permitir abriria um precedente de intervenção estrangeira. Com o tempo se esgotando até a Assembleia Geral, o Brasil está em uma corrida contra o relógio para desarmar uma crise que entrelaça justiça, política e diplomacia em uma escala sem precedentes.